Gente, a gente já está quase chegando ao fim do papo de hoje, mas antes disso a gente vai trazer para vocês uma imagem que tem repercutido bastante nas redes sociais, e não só nas redes sociais, no Congresso Nacional também, já tem repercussão forte sobre isso. A gente vai rodar imagens aí agora para vocês do deputado, né, o Nicolas Ferreira, que fez um discurso hoje, no mínimo preconceituoso. Está aí o discurso, ele colocou uma peruca e foi falar aí durante a sessão no plenário, no meio das comemorações do Dia Internacional da Mulher, fez um discurso vestindo uma peruca e alegando ser uma mulher, e está aí o que o Nicolas Ferreira fez hoje. Isso já tem uma repercussão grande dentro do Congresso Nacional, não é isso, Wilson? Tá repercutindo bastante aí. O presidente da Câmara, eu acho que inclusive já se posicionou sobre essa atitude do Nicolas, que ele fez hoje aí no plenário, no mínimo preconceituosa, o que coloca o parlamento brasileiro numa situação vexatória, no mínimo, né? Porque hoje, no Dia Internacional da Mulher, um parlamentar colocar uma peruca e tomar uma atitude como essa que a gente está vendo aí no plenário da Câmara dos Deputados, no parlamento brasileiro, é no mínimo vexatório e preconceituoso, Wilson. Ô, Kenzo, eu vou falar uma coisa, e aí por favor, meninas, me perdoe que eu vou me alongar um pouco nisso. Eu cubro o Congresso desde 2014. Eu até brinco com alguns deputados, que essa já é minha terceira legislatura, né? Se eu vou pegar 14 para cá. Só uma interrupção básica. O Arthur Lira acabou de comentar, de twittar sobre isso. Você viu? Eu tô aqui. Tá. Vamos subir, a gente já vai subir. Ótimo. Eu tô com ele, tô vendo. Prossiga. Eu tô checando aqui, inclusive, se ele parece que ele falou também em plenário, tá? Eu tô checando justamente isso. Boa. Não, aqui já vou passar, inclusive, para a redação aqui. Temos tá aqui, inclusive o tweet. Acho que daqui a pouco a gente já vai ter o post sobre isso. Então, voltando. Desde 2014 eu cubro Câmara dos Deputados. Então, assim, eu já vi cenas lamentáveis, porque a Câmara é das duas casas, eu acho até a mais divertida, porque ela é literalmente a casa do povo. Tá aí, a declaração do Arthur Lira, perdão. O plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nicolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje. Então, assim, Kenzo, e para você que nos assiste, eu já vi de tudo na Câmara. Eu já vi deputado se fantasiando com bandeira do Brasil. Eu já vi deputado exibindo uma cenourinha murcha no plenário, lá na tribuna, que foi o caso do Kim Kataguiri. Agora, ver um deputado colocar uma peruca para falar de transfobia, para fazer um discurso ridículo no Dia das Mulheres, assim, para mim olha isso aí, gente. Não, isso, vou te falar uma coisa, o Tiririca, que foi eleito em 2010, não fez uma palhaçada dessa em plenário. Tiririca que é um palhaço por profissão, mas não fez uma palhaçada dessa. E aí a gente tem que obrigado a ver um negócio desse, entendeu? Sabe? E um camarada desse ganha 30 mil reais para poder fazer isso, para botar uma peruca e ir pro plenário para brincar de... Sabe? O camarada desse pensa que ele tá onde? Tá no Instagram, tá no YouTube? Infelizmente, ele conseguiu o que ele queria, que era o destaque dessa fala dele. Só que foi tão ridícula a forma como ele fez, que agora já existe uma pressão na Câmara para que ele seja caçado por esse tipo de coisa. E detalhe, não faltou aviso, tá? Na semana passada, o Arthur Lira falou diretamente aos deputados: olha, eu sei que existe uma disputa entre a ala bolsonarista e os petistas, mas se respeitem. Quem não se respeitar vai ter conselho de ética e vai perder mandato. O Lira não tá de brincadeira. Assim, então, o Nicolas, ele conseguiu pegar o parlamento brasileiro, que já estava na lama, ele conseguiu abrir um alçapão em algo que já estava no fundo do poço. Ele conseguiu esse feito. E eu acho que assim, e deputado, eu vou te dar um conselho de quem já cobre Câmara já faz muito tempo. De novo, já estou há quase 10 anos nessa brincadeira.
4ª legislatura. Então, assim, nesse período eu vi eu já vi cassação de deputado, impeachment de presidente da República, enfim, já vi de tudo. Já vi de tudo. Então, deputado, se você quiser manter o seu mandato, defenda as suas bandeiras, mas com respeito. É possível se fazer isso. É possível não degradar o já tão combalido parlamento brasileiro. Isso não é postura de deputado. Como disse a deputada a Tabata Amaral, isso não é postura de homem. Eu não vou utilizar os termos aqui, porque eu sei se eu utilizar os termos daqui eu vou ser processado. Mas isso não é postura de parlamentar, infelizmente. Eu acho que assim, eu acredito que o senhor pode fazer um pouco mais, mas depende mais do senhor do que da gente. E de novo, não quer ser criticado? Não faça uma coisa dessa. Parafraseando outro deputado federal que provavelmente vai ser o presidente da Frente Parlamentar de Segurança, o deputado Alberto Fraga. Ele tem não sei, aqui em Brasília, o Fraga ele teve uma campanha que ficou muito famosa, né, para o governo do Distrito Federal, quando ele falou assim: fulano de tal, respeita o povo. Vou parafrasear o Fraga. Deputado, respeita o povo. Meninas, por favor, quero que vocês falem. Acho que o posicionamento de vocês é mais importante, a voz de vocês precisa ecoar bastante hoje. Então, sempre, na verdade, né? Primeiro eu queria assim, prestar todo o meu apoio às deputadas Érica Hilton e à deputada Duda Salabert, são 2 deputadas trans, a deputada Érica Hilton de São Paulo e a deputada Duda Salabert de Minas Gerais, o mesmo estado do Nicolas, né? Eu escrevi agora há pouco no meu Twitter justamente sobre esse comportamento do deputado que não demonstra envergadura moral para exercer o cargo para o qual ele foi eleito. Eu lamento muitíssimo que o estado de onde eu vim, Minas Gerais, tenha eleito Nicolas Ferreira, porque ele é aquele tipo de deputado que ele se elegeu no lastro do YouTube, né? Aquele pessoal que ganhava like, então ele acha que ele pode reproduzir os videozinhos, os memes dele no parlamento, e no parlamento não cabe esse tipo de coisa, deputado. É uma atitude, no mínimo, medíocre. Merece sim responder ao Conselho de Ética, porque o senhor não tem o direito de atacar a honra das pessoas, o senhor não tem o direito de subir no Congresso e o senhor colocar uma peruca e dizer que seu nome é deputada Nicole, porque o senhor desconhece todo o processo e a dor que passa uma pessoa trans. Então, honre os votos que o senhor recebeu. É lamentável a gente ver esse tipo de coisa, porque algumas pessoas vieram me dizer assim, não, Vanessa, mas isso é deputado de direita. Não é. Não é. Nós aqui lidamos todo dia com deputados de esquerda e de direita, conversamos com todos com postura, e já que citaram, isso é típico comportamento do parlamentar de direita, não é. Não é. Nós temos deputados de direita que foram eleitos, que são pessoas sérias, que honram os votos que receberam. Não cabe mais esse tipo de coisa. Eu espero que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele haja de forma contundente contra o comportamento medíocre, desrespeitoso do deputado Nicolas Ferreira. Sinto vergonha de ser de Minas e Minas ter eleito esse rapaz, né, com o maior número de votos. Acho que Minas está na hora de repensar aí o que quer e de que maneira quer ser representada na Câmara dos Deputados. De novo, todo o meu apoio às deputadas Érica Hilton e Duda Salabert. Marisa. Eu não tenho o que comentar além disso, assim, eu só endosso tudo que o meu colega Wilson e minha colega Vanessa já falaram. De fato, assino embaixo as palavras que foram ditas. Eu acho que eu não tenho mais o que acrescentar, até porque eu acho que o Nicolas não merece que a gente dê tanto palco para ele além disso, sabe? Eu acho que ele merece essa repreensão, merece o chamamento público para que isso não se repita, mas também não merece que essas atitudes constrangedoras dele sejam repercutidas aí muito além do que já foi feito com o devido cabimento. Eu só endosso o que todo mundo falou. E, assim, eu queria só acrescentar que o fato da gente ter pessoas ou nomes no Congresso que, de alguma forma, atuam
casos que são posteriormente investigados, ou seja, o que for, ou pessoas, políticos que a gente não admira ou tem ressalvas enquanto a própria postura como político, isso não invalida as críticas ao Nicolas. Assim, eu estou vendo muita gente nos comentários dizendo mas é porque é o Congresso e quem tem moral para falar ali. Não, a gente está falando de um caso errado não invalida os outros, assim. Então, eu acho que a gente tem que separar isso. E quanto ao Nicolas, eu acho que eu concordo com Marisa, ele é o tipo de parlamentar que não merece ser colocado em palco nenhum, porque, afinal de contas, até agora ele, não sei, posso estar errada, mas eu desconheço alguma ação dele que realmente mereça protagonismo, exceto essa por um protagonismo que merece, sim, só que um protagonismo negativo. Assim, a gente não pode fechar os olhos para esse tipo de coisa. É uma coisa que, sim, merece ser avaliada, talvez até pelo Conselho de Ética. Até a deputada Tabata Amaral foi uma das primeiras a se manifestar. Ela disse que vai conversar com a bancada para procurar alguma forma de que isso seja levado para avaliação, e que também merece ser observado de uma outra forma que, assim, que deselegante, né? Que deselegante. Que deselegante. Era a Sandra Nemberg, maravilhosa. Que deselegante. Que falta de... pessoal, aqui, falta de criatividade. Lê aqui, ó. Pessoal pede cassação de Nicolas Ferreira e envia notícia crime ao STF após fala misógina e transfóbica. É um tweet de Guilherme Boulos. Eu queria enaltecer o comentário aqui de um telespectador, Davi Amorim Araújo. Eu endosso, eu concordo com a fala dele. Essa postura não tem nada a ver com a ala ideológica do congressista, mas sim com sua postura pessoal. E é Exatamente. isso. Não dá para falar, isso é uma atitude de direita, isso é uma atitude de esquerda, isso é uma atitude, é como ele pensa, é a postura dele e que é totalmente deve ser repreendida. Diz mais sobre ele do que sobre as pessoas que ele quis agredir, né? Deixa eu só pegar um último ponto, que eu acho que assim, vocês falaram uma coisa que é importante sobre esse caso. O Nicolas, ele se elegeu sob o discurso conservador. Quando ele faz esse tipo quando ele tem esse tipo de postura, ele pega o discurso conservador dele e transforma ele numa balbúrdia e joga ele no lixo. E ele sacrifica o próprio conservador, sabe? Por mais que ele tenha suas críticas à pauta LGBTQIA+, ele pode fazer essas críticas. Ele tem direito de fazer essas críticas. Ele, como conservador, ele precisa fazer essas críticas. Mas no momento que ele avacalha, ele pega esse movimento conservador e joga no lixo. E junto com ele joga no lixo todo um movimento conservador que ganhou força durante o governo Jair Bolsonaro. Entende? Então ele transforma numa grande piada um movimento que tem gente que leva isso muito a sério, né? E, assim, essa pauta comportamental, ela é uma pauta muito sensível para a direita. Então, assim, no momento que ele faz isso, ele pega esse movimento da direita e joga, gente, olha, isso aqui pra gente é uma palhaçada, isso aqui pra gente é um pedido de like coletivo, sabe? E descredibiliza um movimento que tem gente que, ok, né? Ele descredibiliza um movimento de pessoas que, enfim, de toda uma agenda ideológica que, sabe, que, por exemplo, a gente está falando agora há pouco da Michelle. Ao invés de ele ajudar a Michelle, por exemplo, ele joga a Michelle. Ele atrapalha a Michelle. Atrapalha o Bolsonaro para 26. Atrapalha esse movimento. Ele atrapalha o Marinho. Ele, numa brincadeira dessa de criança de quinta série, ele conseguiu, uma tacada só, atrapalhar a Michelle Bolsonaro, atrapalhar Rogério Marinho no Senado, atrapalhar todo o movimento da direita. Se é isso que ele quer, ok, continue. Tem senão... uma coisa que é importante dessa observação de Wilson, que é o seguinte, a gente tem que lembrar que o Nicolas, ele não é político. O Nicolas, ele é um youtuber que, assim, pessoas resolveram votar nele porque achavam os vídeos engraçadinhos. E agora, provavelmente, devem estar aplaudindo esses vídeos que estão viralizados aí. Agora, é importante que essas pessoas que achavam os vídeos engraçadinhos e que agora estão vendo esses vídeos viralizados, elas leiam as matérias e vejam que nem toda publicidade, nem todo palco é positivo, sabe? Então, assim, leiam. Não custa nada ler, eu acho que todo mundo lucra com a leitura. E é importante que as pessoas que votaram nele saibam fazer essa leitura também. Ô, Júlia, a Glória Bueno, ela falou aqui justamente isso. Falou, hoje mesmo ele vai postar o vídeo no YouTube. Foi para isso que ele fez essa palhaçada. É buscando like.
É isso. E buscando engajamento de hater. Exatamente. Essa é a lógica na cabeça dele. Ele não pensa como um parlamentar, ele pensa como um youtuber. Ele não está lá para representar o interesse daqueles que votaram nele. Ele está lá para bombar o canal dele. É isso que ele está fazendo ali. Então, mais uma vez, eu repito, o lugar dele não é ali. E eu coloco mais um ponto, que é o seguinte, ele não é político. Quanto tempo ele vai conseguir se manter no Congresso sem ser engolido? A gente tem uma casa que não é brincadeira, né? Não, seu Wilson, que revelou a idade aqui, 15 anos de Congresso. Não, e você precisa isso, você precisa ser político, gente. Você tem que ser político, não adianta você ficar nesse discurso ideológico maluco, entendeu? Você precisa ser político. Eu, inclusive, subi hoje uma nota no Antagonista do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro indo para uma audiência no Ministério dos Transportes com Renan Filho. Vocês acham que o Moro tá feliz de estar numa audiência com o Renan Filho? Não. Mas agora ele é político, tem que sentar, tem que conversar. Não tem jeito. Sabe? Não tem jeito. Semana passada eu conversei com o Deltan Dallagnol, ele me falou a mesma... enfim, conversando com ele aqui de bastidor e tal, e eu perguntei, vem cá, ô deputado, agora nessa função de política, se o Lula convidar o senhor para ir no Palácio do Planalto para conversar, o senhor vai? Ele, não, Wilson, dependendo do papo, se for republicano, eu vou. Há uma diferença aí. Então, assim, é preciso separar. A agenda ideológica é importante? Ela é importante, mas você precisa também ser político. E político você tem que saber o tom, até mesmo da crítica. A gente, como jornalista, faz, assim, mede as palavras para falar qualquer coisa. Sim. Sabe? Eu poderia falar um monte de groselha aqui no programa, entendeu? Mas eu meço minhas palavras. Até mesmo para me referir ao Nicolas. Eu queria muito utilizar o termo que a Tabata Amaral utilizou, mas eu sei que se eu falar aqui nas câmeras, eu vou ser processado pelo excelentíssimo parlamentar. E aí? Então, assim, para a gente criticar a política, para a gente falar esse povo da nova política sempre criticou a forma ruim de fazer política. E é possível se fazer uma boa política, mas você precisa dar o exemplo. Assim como na nossa própria sociedade. Não adianta a gente só criticar o outro se a gente não dá o exemplo.